Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à audiência do ano de 2025 para a avaliação do primeiro quadrimestre de 2025 das ações do governo atual, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo. Nessa audiência, a gente vai apresentar tudo aquilo que foi recebido, tudo aquilo que foi gasto e comparar com o primeiro quadrimestre do ano anterior. E depois os índices de gasto com pessoal, de aplicação do Fundeb, saúde e educação. Então, o primeiro quadro que a gente vê são as receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre de 2025, comparado com as receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre de 2024. Percebe-se que nós temos quase 3 milhões de diferença de 2024 para 2025. Ou seja, nós recebemos em 2025 quase 3 milhões a menos que 2024. E aí, quando a gente tira a operação de crédito, que foi um financiamento que foi feito para pavimentação ou melhora na rodovia de Albertina a Pinhal, de 2 milhões e 200, mais as transferências de capital de 500 mil reais, que são 300 mil reais recebidos do Eros Biondini e mais 200 mil de uma resolução da Secretaria de Governo do Estado, nós chegamos à mesma coisa. Então, quando a gente olha brutamente pelo total da receita, nós arrecadamos menos. Porém, 3 milhões das receitas do ano de 2024 são receitas esporádicas e que não vão acontecer todo ano, a não ser que aconteça uma outra eventualidade. Então, do 13 milhões menos 2 milhões e 700, a gente chega nos 10 milhões e 878 do ano de 2025. Quando a gente olha receita por receita, a gente vê que algumas receitas aumentaram de um ano para o outro, outras diminuíram. Imposto de renda, por exemplo, aumentou mais de 50 mil reais de 2024 para 2025. Mas a gente chama atenção para o FPM, que é uma receita maior, que é uma receita que praticamente banca o município, tanto nas ações de administração, como nas ações de educação, como nas ações de saúde. Que arrecadou em 2024 5 milhões 878 e 2025 6 milhões 280. A diferença é muito pouca. Então a gente entende que foi apenas uma correção da inflação. O ICMS nós já tivemos uma queda, 2 milhões e 500 em 2024 para 1 milhão 874 em 2025. Outro dia, prefeito ou outro secretário me questionou como que é o recebimento do ICMS. O ICMS é de acordo com o número de habitantes, de acordo com o faturamento que é feito na saúde, na educação, na cultura, no turismo, meio ambiente. Então, varia de município para município e nós não temos como prever qual que é o valor de ICMS que vai entrar no município, mesmo porque nós dependemos da arrecadação das empresas do município. Então, quanto maior é o ICMS pago no município, maior é o valor que é retornado para os cofres públicos do município. O primeiro quadrimestre de 2025 é 2025. E isso que eu acabei de falar, eu não consigo nem prever isso para você, se é referente à produção de 2024. Mas eu acredito que é referente a 2025, sim, porque eu dependo das informações que são prestadas pelos contadores das empresas privadas para o que elas pagam para que isso volte para o município. Aí agora, no segundo quadro, a gente tem o total que foi gasto secretaria por secretaria, comparando o primeiro quadrimestre de 2024 com o primeiro quadrimestre de 2025. 10 milhões 240 mil no primeiro quadrimestre de 2024, 10 milhões 557 mil no primeiro quadrimestre de 2025. Vale ressaltar que, embora nós tenhamos quase a mesma coisa, e que em 2025 nós temos até um valor de 300 mil a mais que 2024,
Essas despesas, elas foram pagas com recursos que entrou nos cofres públicos em 2025, mais o superávit que passou de um ano para o outro. Então, volta só um pouquinho o quadro anterior. Aí, no total. Então, vamos pensar assim, ó, nós temos 10.878 arrecadado em 2025. Pode subir. Pode passar. É ela ali. Vai lá para a despesa. No próximo. 10.878 em 2025 contra 10.557 em 2000 de despesa. Então, nós temos 300 mil reais de superávit, ou seja, arrecadou 300 mil a mais do que gastou. Porém, nesse 10.557, nós tivemos uma despesa de 976 mil que foi realizado com superávit. Ou seja, foi arrecadado quase 1 milhão a mais do que foi gasto nas despesas. Arrecadou 10 milhões e alguma coisa e gastou 10.878 e gastou 10.557. Tirando 1 milhão, que é da 976, nós gastamos 9 milhões no ano de 2025 com recursos arrecadados no ano de 2025. E aí nós, pode ficar nessa mesma. Olhando secretaria por secretaria, algumas secretarias arrecadaram mais, outras menos, e algumas delas, a diferença é basicamente a inflação. Câmara, 30 mil a mais, o gabinete do prefeito e do vice, nós tivemos 120 mil a mais, nisso aí nós temos empenhado a empresa que realizou o processo seletivo, que foi quase 70 mil reais no gabinete, porque é uma despesa do gabinete, o concurso público. A diretoria de administração e recursos gastou 60 mil a menos, contabilidade 633, quase 300 mil a mais. O que isso está na contabilidade? Nós chamamos de contabilidade e finanças. Nós temos as duas operações de crédito, que é o principal, mas os juros da dívida que nós temos que é pago nessa diretoria. Por que foi 300 mil a mais de 2025 para 2024? 2024 não teve pagamento da dívida nesse período. A dívida começou a pagar de meados de 2024 para cá. Então, por isso nós tivemos essa diferença de 300 mil do asfalto e do Cristo. O esporte, 50 mil a mais, esporte, cultura, lazer e turismo, que nós tivemos a despesa de aniversário do município, né? São alguns eventos que não tiveram, carnaval que não tiveram em 2024, que teve em 2025, agricultura e meio ambiente, 140 mil, obras de 200 mil a menos, água e esgoto, quase 300 mil a menos, isso. Água e esgoto, 40 mil, educação, quase 100, mais de 100 mil a menos, a saúde, 300 mil a mais, Secretaria Municipal de Assistência Social diminuiu também, e Controladoria, 10 mil a mais. Então, são despesas que não aconteceram o ano passado, que aconteceram agora, e algumas nós tivemos até acréscimo. Mas é isso. O que chama a atenção é o município está fazendo economia nas suas receitas, embora o objetivo da administração pública não é receber, fazer poupança e gastar depois. Isso não é o objetivo. Mas tem que fazer uma reserva, assim como nossos pais sempre falam que a gente tem que ter uma reserva, que de uma hora para outra a gente precisa. Na administração pública não é diferente. Então nós tivemos uma reserva excluindo o superávit financeiro de 300 mil, tirando o superávit, ficando com o superávit financeiro de quase 1 milhão do que foi arrecadado para o que gastou no primeiro quadrimestre de 2025. E não estou falando que esse 10.240.000 de 2024 não teve gasto com superávit financeiro, não, viu? Porque se vocês procurarem no portal Transparência da Prefeitura, vão ver que os decretos de suplementação são basicamente com superávit financeiro. Então, o que a gente está fazendo? Usando o superávit financeiro para depois usar o recurso do ano em exercício. Pode passar.
Aí o próximo quadro é um quadro de gasto com pessoal. Então nós temos os recursos enviados para os consórcios públicos e que esses gastos enviados para o consórcio público, parte dele é para pagar pessoal do consórcio. Então, se o município manda dinheiro para pagar a despesa com o pessoal do consórcio, essa despesa com o pessoal do consórcio é do município. Mais os vencimentos e vantagens, que é pessoal efetivo mais os comissionados, as pensões, que nós temos uma aposentadoria só, as obrigações patronais, os temporários contratados, né? As terceirizações, que são o pessoal que faz manutenção no município, e demos um total. Só que gasto com pessoal, a gente não pode analisar os 4 primeiros meses. A lei de responsabilidade fiscal, ela diz o seguinte: o que é o teu gasto com pessoal? O último mês mais 11 meses para trás, ou seja, os 12 últimos meses. Então, nós estamos em estudo. Maio de 2024 a abril de 2025. 15 milhões e 40 mil, que corresponde a 44,5% da receita corrente líquida do município. O que é essa receita corrente líquida do município? 33 milhões e 818. Tudo aquilo que recebemos de receitas correntes, menos o que foi diminuído menos as deduções do Fundeb. Nós vamos receber ainda, talvez nesse primeiro semestre, algumas emendas parlamentares, das emendas PIX, né, a famosa emenda PIX e outras emendas, que não vai ser computada aqui. Embora vai ser para usar para investimento, custeio, já está claro a resolução. Isso não pode ser abatido, não pode entrar no gasto, não pode entrar no cálculo da receita corrente líquida e não pode entrar no gasto, no cálculo para cálculo de duodécimo do Poder Legislativo. Então, hoje nós temos 44,5% da receita corrente líquida comprometida com o pessoal. Na próxima audiência, que vai acontecer em setembro, que a gente vai avaliar os gastos de maio, junho, julho e agosto, que é o segundo quadrimestre, talvez a gente tenha um valor um pouco mais alto, que 44,5%, por conta das rescisões de contrato que nós tivemos agora, e que na maioria dessas rescisões de contrato, nós tínhamos funcionários com férias vencidas e outras proporcionais, e que tivemos que pagar na rescisão de contrato. Então, uma coisa que ia ser pago gradativamente, foi pago tudo agora por conta das novas contratações. Pode passar. 15 mil. 15 milhões? Ah, não. De maio de 2024 a abril de 2025. Tudo. Os últimos 12 meses. Tanto daqui quanto do consórcio. Passar. E agora os índices constitucionais. Dos 25% obrigatórios que a Constituição manda aplicar com a educação, foi aplicada. Aí agora a gente está falando só os 4 meses. 28,8%. Dos 15% obrigatórios pela Constituição, para a saúde foi aplicado 27,4%. E dos 70% obrigatoriamente, que tem que ser aplicado nos salários dos servidores do pessoal da educação, da atenção básica, foi aplicado 65,8%. Ah, mas teria que aplicar 70%, por que só tem 65,8%? Primeiro, porque o valor que vem do Fundeb durante o ano, ele não é suficiente para pagar todos os servidores da educação. Não é suficiente. Então, o que a gente faz? O que a administração pública faz? Nos primeiros 4 meses do ano, grande parte desses servidores são pagos com recursos da educação, que entra lá no 25%. Então, para a próxima audiência, com certeza, esse 70% já vai estar ultrapassando 80%. Né? Então, assim, a gente tem que estar sempre acompanhando isso, porque eu não posso deixar de aplicar 70%, mas eu também não posso deixar de aplicar 25%. Só que, então quer dizer que se hoje a gente parasse, nós tínhamos uma multa, do jeito que está aí, nós temos uma multa, Márcio, porque não aplicou 70%? Não, porque isso é o ano. A gente tem que só acompanhando quadrimestralmente falando,
para não chegar lá na frente, no final do ano, aplicou 15% em educação e ter que sair comprando carro, comprando van, e isso que o governo estadual e federal muitas vezes faz, porque eles também têm que aplicar essa porcentagem, e gastar um dinheiro de maneira involuntária e incorreta para compor a porcentagem necessária que tem que aplicar. Certo? Mais alguma pergunta? Eu gastei demais. Então, gastei 300 mil a mais contabilidade. Então é isso, gente. O objetivo dessa nossa audiência é justamente para isso, mostrar para a população a efetividade, como estão sendo gastos os recursos públicos, para que a população acompanhe, questione e aprove a administração. Então, por tudo que foi apresentado aqui, os gastos estão sendo feitos de maneira consciente, de maneira de forma que, como se estivesse gastando o recurso meu. Então, eu tenho que administrar o recurso de todo mundo do mesmo jeito que eu administro o meu. Né? Isso está muito claro nos relatórios que foram apresentados. É dessa forma. Então, dessa forma, declaro encerrada a audiência. Muito obrigado pela presença de todos. A gente encontra em setembro aqui para a próxima audiência.